Fala, família vascaína, sejam muito bem-vindos às últimas notícias do nosso Gigante da Colina. Se você não me conhece, eu me chamo Diogo, esse canal se chama VDM Vasco. Fique até o final do vídeo, não perca, porque tem muita coisa importante aí pra gente estar falando nessa tarde aqui no canal VDM Vasco Notícias. Família vascaína, não bastasse aquele empate ridículo ontem, né? 1-1, um jogo medíocre, um jogo nojento. Mais uma atuação pavorosa do Gigante da Colina. Triste, cara, triste de se ver. Não bastasse todo aborrecimento aí após o Dia do Trabalhador, né? No Dia do Trabalhador, no feriado, após o jogo, na verdade, né? O aborrecimento foi após o jogo, não foi após o Dia do Trabalhador, porque o trabalhador não tem nada a ver com esse futebol que o Vasco joga. Mas não bastasse isso, o Felipe Maestro, Felipe Jorge Loureiro, eu acho que ele se acha o Guardiola. E ele acha que o Vasco montou um time foda, né? Montou um time bom pra caramba. Porque foi perguntado sobre o Capasso pelo jornalista Link, né? E Capasso, campeão paraguaio, que a gente tem um campeão paraguaio no time, no elenco. E o Felipe simplesmente falou ali, né? Com uma grosseria, pra mim até com um ar de soberba, né? Se achando pica das galáxias, que se o Capasso fosse tão bom jogador, tão bom zagueiro, ele estaria no time. Então vocês vê que nível, cara, a gente chega. E até falou também, cara, que o Capasso teve 3 ou 4 propostas e quis continuar. Muitos estão dizendo que ele está deitando em cima do contrato. Que nível está chegando a direção de futebol do Vasco? Os caras montam um time medíocre, com uma zaga aí patética, que é o João Vitor, jogador que está pesado, não tem técnica, não consegue ter qualidade na defesa do Vasco. Lucas Freitas fraco, Lucas Oliveira fraco, puxaram o Luiz Gustavo da base que não joga e o Lincoln também. E o cara me vira e diz que se ele fosse tão bom, o Capasso, ele estaria, quer dizer, ele não estaria no time do Vasco. É uma soberba, tá? A diretoria do Vasco tinha que ter vergonha na cara, tá? Se o Vasco tem esse time medíocre, tá, que joga esse futebol nojento, desgostoso pra gente, é por conta do Pedrinho, do Marcelo Santana e do Felipe Maestro, que é diretor técnico. Então, por causa desses três, que o futebol do Vasco tá nesse nível. Esse camarada enche a boca pra falar que se o Capasso fosse tão bom, estaria no time. Quem contratou o Capasso? Foi a minha avó. A minha avó que contratou o Capasso, foram vocês, né? Tudo passa pela mão de vocês. Então, cara, é complicado demais. Complicado ele falar aí de um ativo do clube, né? Na verdade, cara, eu não me lembro agora se o Capasso ele foi comprado pela 777 ou na época do Pedrinho. Acho que foi pela 777. Mas, enfim, é um ativo do clube. É um jogador ali que pertence ao Vasco, um atleta que pode ser vendido e em hipótese alguma jamais ele poderia virar e falar que se o Capasso fosse um bom zagueiro estaria jogando, né? Então, cara, como é que tu vai vender um jogador como o Capasso depois de uma declaração que o próprio diretor técnico do clube deu em relação ao jogador? Então, cara, coisas absurdas, né? Que acontecem, cara, que acontecem no time do Vasco, dentro do clube, na verdade, no time também, é claro, e dentro do clube. Então, isso aí repercutiu muito aí nas redes sociais. Parte da torcida do Vasco deu razão a ele, dizendo que o Capasso não joga nada. Mas a questão não é nem se o cara joga ou se ele não joga. Momento algum ele tinha que falar que o Capasso não é um grande zagueiro, entendeu? Cara, ridículo, foi ridícula a atitude do Felipe Maestro. E é o time que eles montaram. O time que eles montaram agora, todo mundo quer tirar da reta, quer jogar culpa em técnico, culpa em jogador. Eles montaram esse timaço que vai ganhar tudo, né? Então agora é fácil ficar, né, desdenhando, digamos assim, dos jogadores, de alguns jogadores, e das contratações e do técnico. Inclusive eu vou falar em técnico agora. Rapaziada, o GE não para de publicar que há muito otimismo em relação a Fernando Diniz, que a fase está em negociação de salário, em negociação esportiva, essas coisas contratuais, né? Parece que há um otimismo muito grande do Fernando Diniz fechar logo com o Vasco. Como eu falei, questão contratual,
Deve estar ali rolando alguma conversa em relação à chegada de reforços e o Vasco muito perto de anunciar Fernando Diniz em alguns dias. E eu te pergunto, Fernando Diniz vai dar jeito? Carille estava mal? Tava. O time do Vasco é fraco? É fraco. Espero. Eu não estou duvidando da capacidade do Diniz. Até gosto do trabalho do Fernando Diniz. Mas o time do Vasco é muito ruim. Espero que ele resolva, porque, cara, o Vasco pode aí se complicar bastante no Campeonato Brasileiro, nessas copas aí, nesses torneios de mata-mata. Pode passar um sufoco, né, por conta desse futebol que ele vem jogando. Então, espero que o Diniz, tá vindo como salvador da pátria. Se ele vai ser, eu não sei. Espero que ele consiga implantar aí algum sistema tático aí efetivo, eficiente, para ter resultado quanto antes. Porque a gente sabe que essa sequência aí agora de jogos fora de casa é muito difícil. Olha a pedreira. Palmeiras no Mané Garrincha domingo. Aí depois Puerto Cabello na Venezuela, né? Aí depois, se eu não me engano, pega o Vitória no Barradão e depois pega o Lanús na Argentina. 4 ou 5 jogos. Desculpa aí se eu estiver errando algum, porque esse time do Vasco deixa a gente até meio doido também. Então a sequência é difícil, tá? Parece que só joga em São Januário contra o Fortaleza. Então não dá para saber o que vai acontecer. A gente espera que o Diniz venha logo e o Vasco comece a se mexer, cara. Se mexer para contratar jogadores na janela do meio do ano, porque vai ter a pausa aí pro Campeonato Mundial. E se não reforçar esse time aí, fica complicado. Fica complicado, Coutinho muito mal ontem. Porra, Piton, mais do mesmo. A zaga é horrorosa. Jair tá com dificuldade de fazer boas partidas. Tá tudo muito complicado, cara. E a gente que é torcedor sofre muito, né? Por causa da incompetência do departamento de futebol. O Marcelo Santana, sinceramente, eu não sei o que faz. O Pedrinho, quando tem que aparecer, se esconde. E o Felipe agora dando para falar coisas que, no mínimo, ele não tem um bom senso do que ele falou ontem. Em falar que se o Capasso fosse tão bom, ele seria titular. Ele não teria saído do time, ou melhor. A questão não é a qualidade do jogador. A questão é que não era para ele ter falado um negócio desse de um jogador que ainda está em contrato com o Vasco. Então essa é a questão. Se ele pode ser titular ou não é algo até questionável. De repente pode até ser, cara. Não duvido nada que ele pode ser titular. João Vitor está jogando alguma coisa? Essa zaga tá boa assim para dizer que o cara não tem capacidade de ser o titular? Mas enfim, vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. Grande abraço aí para vocês, tá? Papai do céu abençoe todo mundo. Compartilhe o vídeo, comente. Grupos de WhatsApp, Telegram, mande o link para eles, para ajudar nosso humilde canal. Fiquem com Deus, tamo junto. Aqui é Vasco.